Bom, pessoal, então, bem-vindos ao nosso quinto encontro do nosso curso de Estatística Básica e Ferramentas Computacionais. Esse constitui o último encontro da primeira parte do curso, que aborda os conceitos fundamentais. Nesse encontro de hoje, a gente vai dividir em duas partes. A primeira delas, referentes a uma aplicação do MATLAB em continuação ao que a gente estava fazendo no encontro passado, sobre aqueles procedimentos referentes a ajustes de funções, busca de correlações, coisas dessa natureza. E a parte final, a gente volta para um fechamento teórico e uns temas que são razoavelmente importantes e que costumam ficar nos últimos capítulos dos livros clássicos básicos de estatística, mas que no caso de vocês acaba tendo potencialmente uma aplicação prática bastante grande. Então, bom, a gente vai ver juntos, né, a possibilidade de uso dessas técnicas que a gente vai ver no final. Mas por hora a gente vai fechar a parte de ajustes que a gente começou a ver no encontro passado. Então, como procedimento inicial aqui para a gente começar a nossa jornada de hoje, eu espero que você já esteja aí com o MATLAB aberto, com o diretório correto. No caso aqui, eu coloquei a área de trabalho mesmo, onde eu já deixei baixado lá na área de trabalho o arquivo dados2.dat, que consta lá no nossa guia arquivos do nosso curso. Então, se você não está com ele baixado, coloque ele aí na área de trabalho, porque a gente vai usar esse arquivo para fazer a nossa prática. Tá? Não se esqueçam daquela questão do endereço onde você faz as coisas, né? Que vai ser bem traduzido aqui nessa barra de endereços do MATLAB. Tá? Então, fiquem atentos a isso, porque senão o programa não vai executar corretamente. Para a gente começar o nosso trabalho, então, eu vou vou abrir um novo script. Né? Lembra do script? O script é aquele programinha que a gente faz no MATLAB para dar conta da nossa programação, dos nossos procedimentos numéricos. Para fazer isso tem esse botão aqui, né, com a folhinha com mais novo script, ou se você é um viciado em teclado, você pode apertar no seu teclado Ctrl N, tá? Como se você fosse fazer um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl N também abre um novo script. Mas eu sou da nova geração dos cliques, né? Então vou lá com o mouse, novo script. Beleza. Com isso, abriu a janelinha do editor, né? Lembrando do que distingue o editor do Command Window. O Command Window tem esse sinal maior, no editor não tem nada aqui, é como se fosse um bloco de notas para a gente trabalhar. Tá? Só para a gente conferir, estou aqui vendo essa janelinha do diretório atual e vou ver se o meu arquivo está lá, dados2.dat. Beleza, então está tudo certinho, arquivo baixado, diretório correto. Estamos em condições de começar a nossa programação. Bom, a gente ainda não sabe, né, que arquivo é esse, como é que ele está organizado, não sei quantos dados tem lá dentro, é simplesmente o arquivo de dados que está lá disponível para a gente. Bom, vamos fazer alguns procedimentos iniciais para a gente visualizar, né, o que está contido nesse arquivo. E eu até recomendo, tá? Eu sempre faço essa recomendação quando a gente está preocupado em fazer trabalhos de ajuste. Usem, tá? E abusem da capacidade desse instrumento que você tem cercando o seu nariz, né? Que são os olhos. Usem os olhos para verificar o que vocês estão tentando fazer. Né? Então, o primeiro passo nesses procedimentos de ajuste, na medida do possível, né? Se for possível, visualizem os dados que vocês têm para vocês já conseguirem inferir algum tipo de procedimento numérico, estatístico para lidar com seus dados. Tá? Então, sempre é legal a gente ver, como dizem, o jeitão, né, dos dados que você tem na mão. Tá? Isso já vai levar você a uma série de conclusões a respeito do material numérico com que você vai lidar. Bom, então, como de praxe, os nossos scripts, eles sempre começam com aquelas 3 palavras mágicas,
né? O clear, CLC e o close, tá? Para que cada um deles? Clear limpa todas as variáveis, CLC limpa o command window e o close fecha as janelas que porventura estejam abertas no MATLAB, fruto de outras execuções. Eu vou carregar na variável data o nosso arquivo dados2.dat, tá? Usando o comando load dados2.dat, lembrando das aspas simples e do ponto e vírgula aqui no final para não ficar exibindo na tela o conteúdo do arquivo. Beleza. De antemão, isso daqui por si já é um script, eu vou salvar. Então, botar aqui aula 05 básico, botar assim, dá o nome que você quiser, lembrando de não começar o nome dos scripts com números, não usar caracteres especiais nem acentos, tá? Nem espaços também. Então vamos ver o que nós temos aqui. Vou rodar, né? Olha, aqui no Workspace a gente já identifica, olha, data carregou o arquivo com uma planilha de 6 linhas e 2 colunas. 6 linhas e 2 colunas é um arquivo muito pequenininho, né? Poderia ser 1000 linhas e centenas de colunas, mas um arquivo bem simples. Como são simples uma boa parte dos dados que vocês vão obter nos estudos de vocês. Tá? Em geral, se você consegue organizar os seus dados em colunas duplas, como é o caso aqui, tá? Você já acaba tendo uma boa forma, bem simples para trabalhar. Tá? Na verdade, isso indica que a gente vai tentar buscar correlações do tipo y contra x, né? Plano XY, e dispor os dados num plano para analisar o comportamento. Então, sabendo que a gente tem essas duas colunas, né, de dados, então eu vou, só para fins de organização, guardar na variável x os elementos da primeira coluna dessa matriz data e na variável y os elementos da segunda coluna dessa variável data. Bom, eu não pretendo usar a data mais para nada, né? Já que eu carreguei em x e y, então inclusive, né, se eu tivesse lidando com um arquivo gigantesco de dados, para que ficar com todo data carregado na memória? Eu posso, uma vez que eu separei nessas duas variáveis, matar a variável data, tá? Então eu ficaria só com x e y no final. E para a gente ver o jeitão do nosso gráfico, vou fazer aqui a plotagem desses pontos. Os pontos eu vou marcar como bolinhas da cor azul, né? O O representa a bolota e o B a cor azul, né? E só para não perder o hábito, esse hábito que vocês insistem em esquecer, dar nomes aos eixos. Tá? Então vamos ver o que nós temos aqui. Bom, ao rodar esse programinha, que basicamente carregou os dados e plotou um gráfico, nós vemos esse comportamento aí. Roberta, minha querida, você que está aí atenta, bem disposta, acordou com uma voz boa hoje, diz para mim, ao olhar esse gráfico, você imagina qual tipo de correlação? Ou, de outra forma, você talvez constate que esses dados aí não sejam de qual tipo de correlação, né? Você pode escolher, você vai na positiva ou na negativa, é seu critério. Eu não entendi direito o que você perguntou, porque minha internet cortou. Você pode falar de novo? Sim, certamente. E olha que eu tô aqui no IME, hein? Ih, caramba. Não, tranquilo. Seguinte, ao olhar esses dados aí que estão plotados com as bolinhas azuis, você infere, você imagina qual tipo
de relação entre as variáveis x e y, ou, de outra forma, você conclui que qual tipo de correlação não serve ou seria muito ruim para esses dados que você tem aí. Misericórdia, acho que eu não sei responder o que você está perguntando, não. Nossa. Vamos, então, traduzir... Ou talvez eu não tenha entendido a pergunta, mas Não, uma muito ruim, se eu puder Fala, falar, eu lógico. penso na reta. Reta já dá para ver que não vai servir. Não, ok, isso reta aí. não vai dar mesmo. Talvez uma hipérbole. Eu pensei numa exponencial, isso aí. Legal. Exponencial, hipérbole são boas possibilidades. Reta jamais, né? Reta tá Sim, reta jamais. isso daí, né? Então, assim, a gente já vê de cara, assim, né? Que uma correlação linear não serve para arrumar esses dados aí. O comportamento que a gente observa não tem nada de linear aí, né? Então a gente vai ter que apelar para outras formas funcionais. A Roberta sugeriu uma, o Buitrago sugeriu outra. E aí o que a gente vai fazer? Testar o melhor padrão funcional que vai ajustar melhor os dados aí que a gente tem, tá? Então acaba sendo um trabalho de identificação visual do padrão desses nossos dados. É um pouco assim mesmo, tá? Então usem esses equipamentos que você tem cercando o nariz aí, que eles são muito úteis para esse tipo de trabalho, tá? Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, turma, tudo bom? A gente tem como, por exemplo, os pontos estão muito perto da escala, né? Você tem como abrir mais essa janela para enxergar os pontos mais longe das retas, dos eixos? Existe uma forma de você fazer isso, aumentar a escala aqui para poder enxergar ele de uma maneira mais... Olha, o Alexandre, eu vou até aumentar aqui, não sei se vai melhorar muito o que você quer não, porque é assim mesmo. É porque o ponto está no zero mesmo, né? Não tem... É isso aí, não tem o que fazer, né? Para um valor muito baixo aqui, ele está muito lá embaixo, para essa faixa aqui do 10 está bem... mas eu digo assim, se você pudesse abrir a escala até o negativo, né? Para você olhar melhor. Já que você está falando para a gente dar uma olhada no jeitão, né? Entendi. Olha, eu te digo o seguinte, essa janela de gráfico aqui que foi aberta, ela foi, assim, vamos dizer, gerada de forma automática, tá? A gente identifica aqui 6 pontos, só esses 6 pontos. São esses os que nós temos, apenas, tá? Sim. Então, se eu coloco os outros quadrantes aqui do nosso gráfico, a parte negativa e tal, sinceramente, não vai haver vantagem alguma, porque não tem ponto nenhum. Estão no zero, são poucos. Né? Então, os pontos são esses, né? Não tem nada que foi escondido assim de vocês, né? O máximo que a gente poderia fazer para tentar algum outro tipo de visualização seria mudar, vamos dizer assim, a estrutura da plotagem, que é usar uma escala semi-logarítmica, né? Assim, log para y, log para x, ou log para os dois e tal, mas aí você muda completamente a estrutura da visualização, né? Aí é outra parada, né? Mas usando uma escala linear de representação dos pontos, é isso aqui que nós temos. E esse problema é muito comum, muito comum, né? Bom, então, diante disso, vamos pensar aqui no seguinte. Eu vou colocar aqui algumas anotações, tá? Então, eu vou marcar aqui em verde. O tamanho da letra tá boa para vocês? Tá sim. Beleza. Tá ótimo. Show. Então, eu vou colocar aqui algumas anotações que seriam... Eu vou no caminho ali do Buitrago, tá? Por quê? Porque eu fui com a cara dele hoje. Então, eu vou adotar aqui um modelo não linear para fazer a nossa investigação do ajuste, tá? Como é que vai ser esse modelo não linear? Eu vou, seguindo o meu amigo Buitrago, usar uma estrutura exponencial. A exponencial para nós vai ser A vezes E elevado a bx. Tá?
tá? Que é a exponencial básica com 2 parâmetros, A e B, que a gente usa para essas investigações mais fundamentais na área desses ajustes básicos. Mas aí você vai lembrar o seguinte, e vai reclamar, obviamente. Jacler, tudo que nós aprendemos de ajuste dizia respeito a modelos lineares. E você está vindo com uma exponencial, isso não vai dar certo. Calma lá. A gente pode, em alguns casos, proceder o que a gente chama de linearização do modelo. Lembra? Eu comentei isso com vocês, uma estratégia de linearização do nosso modelo. E aí, como é que seria esse modelo dessa exponencial aí linearizado? Então, modelo linearizado. Bom, para isso, nesse caso, quando eu apresentei essas questões lá para vocês, eu já dei as dicas das linearizações, a gente usaria o logaritmo neperiano sobre o nosso modelo original, tá? Então, eu iria fazer ln de y igual a ln desse pacote aqui, a vezes exponencial de bx. Bom, isso daqui faz com que nós tenhamos, usando lá as propriedades do logaritmo, né? Pegar lá o livrinho do ensino médio, aquele que já está cheio de orelhas, amarelados, ele é muito útil para essas coisas. Então, nós temos aqui ln de y igual a ln de a mais bx. Para esse modelo de exponencial que a gente está usando, vai ser a versão linear do nosso modelo não linear. Isso vai nos exigir proceder uma transformação de variáveis, para que a gente pegue um comportamento não linear e reproduza como um modelo linear. Como é que vai ser essa transformação de variáveis? Transformação de variáveis. Beleza. Olha o que nós temos aqui, ó, olhando o que a gente está escrevendo. Presta atenção. Se eu olhar isso aqui, ó, ln de y igual a ln de a mais bx. Bom, a é uma constante, b é uma constante. Nossa, ln de a também vai ser uma constante, certo? E o ln de y vai ser uma variável, como o nosso y também é. Então, para não ficar carregando esse ln para cima e para baixo, ln de y, ln de a e tal, a gente vai fazer essa transformação de variáveis. Como é que vai ser essas transformações? Eu vou chamar de yzão o ln de y, vou chamar de azão o ln de a, de forma que nós vamos ter, fruto dessa mudança de variáveis, o seguinte modelo: yzão igual a azão mais bx. Chegamos a um modelo linear. Só que esse modelo linear relaciona ln de y com x. Tá? Então, essa é a estratégia de linearização. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer? Se nós vamos usar o modelo da exponencial proposto pelo meu amigo Buitrago para tentar dar conta desses dados, nós precisaremos relacionar esses dados da seguinte maneira: vai ser x no eixo horizontal e ln de y no eixo vertical. Esse ln de y a gente está chamando de yzão. Tá? Então, diante dessa estratégia, nós vamos proceder a nossa linearização, nossa transformação de variáveis, desculpa. Então, vou chamar aqui, ó, yzão vai ser igual a log de y. Beleza. Se eu estou criando uma variável yzão, cujas entradas são log de y. Tá? Diante disso, então, vamos usar
tá cheio de armadilhas aqui para a gente ir exercitando a memória, tá? Então, ó, C vai ser igual polyfit, né, que é o nosso comando de ajuste linear, ajuste polinomial, né, só que a gente vai usar para reta, x, y, grau 1, indicando que é uma reta. Tá? Bom, fruto da nossa estrutura lá dos polinômios, de como é feita a leitura desse conjunto de coeficientes, no MATLAB é sempre assim, os polinômios começam pelo maior grau dos seus termos, tá? Então a ordenação desses coeficientes é sempre pelo maior grau do termo ali do polinômio. Isso quer dizer o seguinte, olha, qual o maior grau aqui entre A e BX? O maior grau é BX, né, que é um termo de primeiro grau. Então, o primeiro termo dos coeficientes, o nosso B vai ser igual ao primeiro elemento de C. E da mesma forma, o termo independente vai ser o segundo elemento de C. Tá? Se vocês ficaram um pouco com dúvida com relação a isso, revisem a aula passada, pensa no que a gente fez no encontro anterior. Eu troquei aqui de propósito a ordem para botar os amiguinhos aí cinzentos para funcionar. Beleza. Também, associado a esse processo de ajuste, a gente tem que desfazer a nossa transformação de variáveis, né? Então, olha só, a gente disse aqui que Azão é o ln de A, certo? Logo, uma vez que eu já encontrei o Azão, eu posso dizer que o Azinho vai ser igual a exponencial de Azão, né? É o inverso ali, né? Então, com isso, eu já determinei o Azinho e o Bzinho. Vamos só dar uma rodada aqui, ver se está tudo funcionando direitinho. Bom, por enquanto está ok, nenhum erro. Se tivesse erro, ia aparecer alguma mensagem de erro aqui no Command Window. Nós somos ansiosos e muito visuais, né? Então a gente quer ver o resultado dessas coisas sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Vamos ver o resultado do nosso processo aqui de ajuste. Beleza. Como é que a gente fez antes? A gente usou uma função anônima. Então, f igual arroba x a vezes exponencial de b vezes x. Maravilha. Vamos plotar, né, os gráficos. Então, vamos usar aquele comando que faz a superposição de plotagens, né, que é o comando hold on, mais conhecido como segura aí, e o hold off para desligar esse processo. Vamos pegar aqui os nossos pontos, vou tirar isso daqui, tá? Vou suprimir essa linha daqui, vou cortar isso e jogar aqui dentro do nosso hold on. Tá? Vou colocar mais um penduricalho aqui para vocês lembrarem que a gente pode pintar a bolota, né, para ela ficar mais clara para nós, usando marker face color. E aí eu digo qual a cor. Tá? E vou também mandar plotar a nossa função. fplot. Então vai ser f, né? A nossa função é f. Os extremos que eu vou usar para a base ali do x, né? Então, esses extremos eu preciso colocar entre colchetes, vai ser o valor mínimo de x e o valor máximo de x. Tá? E eu vou querer que essa plotagem seja uma linha contínua preta. Tá? Esses
scripts que a gente está montando, tá? Eles funcionam um pouco como receitas, né? Para você partir desses exemplos e resolver o seu caso aí, né? Então, vou salvar aqui e já vou colocar também umas linhazinhas para jogar ali no Command Window as respostas, né, do que a gente está investigando. Então, vou colocar aqui A igual, assim como a gente fez na aula passada, tá? Se você tá na dúvida, você pode conferir, tá tudo gravado. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, nós temos aqui B igual, né? Para que é isso aqui? Só para jogar no Command Window, estou usando o comando number to string, né? Que faz a transformação de variáveis numéricas para texto, que é justamente o que o comando disp, né? O que o comando disp faz? Ele transforma algo em texto e exibe na tela aqui do Command Window, tá? Então, vou mandar rodar. E aí, meus camaradas, olhem a maravilha que nós temos aqui. De certa forma, o nosso conjunto de dados é irrisório, 6 dadozinhos bestas, tá? Isso aí, usar o MATLAB para isso tudo e tal, para 6 dados, seria, obviamente, para esse conjunto de dados, muito mais fácil você usar a tal da linha de tendência lá do Excel, que tem esses elementos para você fazer os ajustes, né? Então, tá muito simples, mas aqui o nosso objetivo é didático, tá? Então, a gente está vendo assim como proceder, como obter aqueles resultados lá das linhas de tendência lá do Excel, né? Então, basicamente, a nossa estratégia foi, isso é o mais importante, tá? Vocês captarem, a nossa estratégia é linearizar os dados a partir de um modelo que eu suponho ser útil para trabalhar com o meu conjunto de dados, no caso foi exponencial. Vocês podem testar, recomendo que vocês façam como a Roberta imaginou. Tenta fazer o comportamento hiperbólico para ver se dá melhor, se dá pior, tá? Pelo menos do ponto de vista visual. Essa exponencial aqui funcionou muito bem. Mas aí você não é aquele cientista desleixado que vai dizer simplesmente ficou muito bom, ficou muito ruim, né? Então você vai ter que se arrumar para apresentar ao seu leitor uma forma objetiva de dizer algo a respeito da qualidade do seu ajuste. E qual é essa forma objetiva de falar algo sobre a qualidade do seu ajuste? Calculando o nosso coeficiente de correlação ou o coeficiente de determinação, tá? Eu vou colocar aqui nessa etapa aqui do nosso código uma fórmula, uma expressão que acaba calculando, né, de maneira bem geral esse coeficiente de determinação. Vou chamar aqui de R2, tá? As fórmulas são facilmente conferíveis nos slides das aulas passadas, então isso aqui é uma aplicação, né? Então, ó, 1 menos somatório de y menos f de x, aqui tem ao quadrado, sobre somatório, tá? Isso aqui é a forma geral, não é o coeficiente de determinação para modelos lineares, é uma forma geral, tá? Então isso aqui tem um valor danado, tá? Então, ó, o que a gente tem aqui? Você pode ver lá nos slides das aulas passadas, as diferenças quadráticas dos valores dos pontos, dos valores da função, e a soma aqui, né, das diferenças quadráticas entre os valores e a média, tá? É a ideia básica do nosso coeficiente de determinação. E aí eu vou colocar aqui também no disco, vou
copiar essa linha aqui. Tá aqui. R2. Blá, 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 blá. R2. Tá? Então, linearizamos os dados, usamos o modelo não linear, calculamos o coeficiente de determinação, visualizamos os dados. Tipo assim, quer mais o quê? Né? Então, fizemos, nesse caso aqui, vou salvar o dever de casa completo. Olhem que aparece aqui na tela, inclusive, né, o nosso R2 aqui para esse ajuste. 99853. Né? Qual o nosso valor do A? 781.1432 e o B 042.124. Né? Assim, a gente pode botar só para dar uma enfeitada também. Podemos colocar a legenda, né? Então, legend. Então, botar aqui dados e regressão, né? Porque fica mais legal. Aqui a gente fica com essa cara aqui, dados e regressão, né? Separar as coisas. Beleza, minha gente? Alguma dúvida existencial, né? Lembraram da ideia da nossa linearização forçada? Safo? Beleza, Paulo? Tranquilo? Tá? Então, assim, esse código aí, né, que eu vou colocar lá no Teams para vocês, acaba sendo uma espécie de receita de bolo, né? Vocês têm como ler o arquivo de entradas. Essa etapa daqui, vocês vão ter que escolher como fazer. Vamos dizer que é a etapa intelectual aqui do nosso código. Escolher o modelo não linear, ver a versão linearizada desse modelo e fazer a transformação de variáveis para você proceder o ajuste linear. E aí depois você desfaz, né, as transformações variáveis. Para o B não foi preciso, porque a gente usou o Bzinho direto. Né? Se fosse outro modelo, a gente teria também uma outra linha aqui para desfazer essa transformação de variável. Esse F aqui vai ser para a gente fazer a comparação dos dados com a função ajustada, né? Aqui o nosso coeficiente de determinação numa forma geral, uma versão geral, e aqui procedimentos de plotagem, enfeites e exibição aqui no Command Window dos resultados. Tá? No entanto, esse procedimento que nós empregamos aqui, ele é muito, vamos dizer assim, prático do ponto de vista conceitual, muito prático, porém, ele não é ideal do ponto de vista de precisão. Tá? Isso porque quando a gente faz o ajuste linear de ln de y contra x, quando eu faço ln de y, eu estou forçando o meu procedimento numérico a trabalhar com uma precisão mais baixa, porque o ln de y é, em geral, escalas de tamanho menor do que o nosso y. E aí eu perco precisão ali na representação numérica desses valores. O ideal, embora isso seja mais custoso do ponto de vista computacional, mas o ideal é que eu não faça procedimentos de linearização e proceda o ajuste não linear na sua forma completa. Ou seja, ao invés de fazer a linearização, eu trabalho com o meu modelo não linear a priori. Já de cara, eu uso a minha expressão não linear para trabalhar com os meus dados, ao invés de proceder à linearização. Tá? Então, essa versão que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é preferível, tá? a versão que a gente apresentou aqui, né, baseada nessa linearização. Bom, eu vou pedir só para a gente fazer uma comparação, que você que tem
aquele papel de pão aí na mesa onde você está trabalhando, estudando, assistindo essa aula, ou na praia, naquele guardanapo do pastel que você acabou de comer, você anote esses valores aqui para a gente fazer uma comparação rápida. O A, B e o R2, tá? Vou pedir que você anote o A, B e o R2, só para a gente fazer uma comparação, considerando esse procedimento que a gente vai apresentar agora, que é um ajuste não linear na sua versão completa e correta. Tá? Um ajuste não linear. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena modificação nesse código que nós temos aqui, substituindo algumas linhas. Tá? Algumas linhas. Sem sofrimento, sem dor. Eu vou comentar, né? E a minha intenção é que isso também fique como uma receita de bolo para vocês. Então temos aqui o A, o B e o R2, anotou, vamos ver a melhora ou piora nos resultados em função dos nossos, desse novo procedimento, tá? Então eu vou salvar aqui, vou salvar com outro nome. Então vou colocar aqui não linear, tá? Só para gente trabalhar em cima. Bom, o que eu vou deixar? O que eu vou deixar aqui desse código? Tudo que eu botei aqui continua valendo, tá? Aqui do F aqui para baixo, tudo isso vale. O que a gente precisa transformar é essa etapa aqui, ó, do nosso procedimento de ajuste. São essas as linhas que a gente precisa substituir. Então, vou apagá-las aqui para colocar outro recheio nesse código para a gente trabalhar. Tá? Bom, esse recheio que eu vou colocar aí, ele tem 4 linhas apenas. Tá? 4 linhas apenas. Eu vou colocar e vou explicar. Tá? Então, a primeira linha que eu vou colocar vai ser a seguinte. Eu vou chamar aqui uma variável de ffit, vai ser igual a @c. Vou usar o comando norma. Vão prestando atenção assim no que vocês vão conseguindo entender. Exponencial de C2 vezes x menos y. Tá. Vou colocar aqui um C0. Valores que eu estou chutando aqui. Vou explicar. Vou usar o comando fmin search com os seguintes argumentos: ffit e c0. Pessoal, é receita de bolo, não sofra. C1 e o B vai ser igual ao C2. Beleza, vou explicar essas 4 linhas aqui que eu inseri. A nossa função ffit, por que é ffit? Porque eu dei o nome que eu quis, tá? Você pode chamar do que você quiser. Bolinha, tá? Cachorro, exército, você dá o nome que você bem entender. O mais importante é a finalidade dessa função. Ela tem como variáveis esse C aqui, que a própria função indica, que aparece aqui C1 e C2, que C é um vetor. Tá? Então, C é um vetor com 2 entradas. Nessa função, olha o que ela traz como seu conteúdo. A norma, usando o comando norma, desse pacote aqui, C1 vezes exponencial de C2 vezes x, que é justamente aquele modelo
linear ali, né? Desculpa, não linear que o Buitrago escolheu, a exponencial, né? Comparem aqui comigo, ó, A vezes exponencial de bx, né? Então a gente pode até colocar aqui, ó, para a gente não esquecer, uma anotação: C1 igual a A e C2 igual a B. Então, ó, A vezes exponencial de bx menos y. Então, quando eu faço essa norma do ajuste menos o y, é como se eu estivesse contabilizando a diferença entre os dados e o valor aproximado, né? Em outras palavras, é o erro do meu ajuste. É o erro do meu ajuste, tá? Então, para fazer esses procedimentos, a gente vai usar essa receita que é baseada na norma do erro. Erro de quem? Do ajuste com os meus dados originais. Tá? Esse C0, que tem duas entradas, é um chute inicial para os parâmetros. E esse procedimento da função que a gente vai usar, um procedimento iterativo, ele demanda que a gente use, que a gente forneça um chute inicial para os valores. Tá? Então, muitas vezes o nosso olhar sobre os dados permitiria a gente fazer algumas inferências ali sobre o nosso conjunto de dados. Eu vou, só para a gente relembrar, vou pegar aqui os meus dados anteriores. Olha o que nós encontramos assim, só para a gente tentar ver um motivo para esse 760, que você deve chamar, porra, da onde que ele tirou 760? Vamos olhar os nossos dados. Quando x for zero, então eu vou ter exponencial de b vezes zero. Exponencial de zero. Qualquer número elevado a zero dá 1. Então vai ser C1 vezes 1. Olhando aqui no gráfico, tá aqui, ó, mais ou menos 700 e um pouquinho acima ali dos 50, né? Botei 760, poderia botar 770, poderia botar 800, 700, né? Essa questão dos chutes iniciais é um pouco assim mesmo, tá? Você fica um pouco refém desse chute inicial para encontrar bons valores aí de ajuste. Você tem que dar uma testada em alguns para ver se rola. Tem uma ciência toda por trás disso, eu não vou comentar aqui. A gente vai usar o comando fminsert, tá? É um comando que vai ajustar essa nossa função, quer dizer, vai minimizar essa nossa função partindo desses pontos aqui, e aqui tem um ponto e vírgula em excesso, partindo desses pontos que foram informados inicialmente, tá? Então, o que a gente quer determinar? O C, que minimiza a função ffit, que é a diferença entre os dados e o ajuste, partindo desses coeficientes. Uma vez executado o comando, eu vou extrair do resultado como A o meu coeficiente C1 e B o coeficiente C2. Por que nessa ordem? Porque eu defini nessa ordem, tá? A igual a vezes exponencial de bx. Tá? Então preste atenção na ordem que vocês escrevem essas expressões para que não haja confusão. Tá? Bom, feito isso, né? Então substituído aquele miolo todo por essas 4 linhas aí, vamos ver o resultado que nós obtemos. Né? Todo o restante foi mantido integral aí, tá? Então, novo resultado e novo gráfico. Olhem o nosso A, o nosso B e o nosso coeficiente de determinação, o nosso R2. Se você é um cara maneiro, um irmão camarada, você anotou os valores, como eu pedi para a gente fazer a nossa comparação, e você obteve na correlação anterior o valor do R2 de 0,99853 e agora você obteve
0,99899. Ora, para os dois exemplos, você obteve um ajuste para a mesma forma funcional. A vezes é elevado a bx. Para os dois casos. Só que no primeiro caso, você primeiro utilizou um procedimento de linearização dos dados. E nesse aqui não. Você usou a função na forma como ela é de fato, não linear como de fato ela é. Então, assim, a gente obteve esse coeficiente de determinação um pouco melhor. 0,99899. O que isso indica? Que essa curva nova ajusta melhor os dados, conjunto dos dados, do que a expressão anterior, os coeficientes anteriores. Tá? Então, em resumo, para a gente organizar nossa ideia. O procedimento de ajuste, utilizando técnicas de linearização, você faz no Excel. Preço a pagar. Você perde um pouco em precisão. O procedimento de ajuste não linear, robusto, completo, você vai ter que usar uma estrutura baseada com essa, que otimiza coeficientes para uma forma funcional baseada no cálculo do erro. Tá? Você consegue parâmetros melhores. Tá? Dependendo do trabalho que você está fazendo, a opção por um ou pelo outro vai ser guiada pela precisão, pela maior precisão que você tiver precisando usar. Tá? Existem outros... Fala, Rômulo. Desculpa te interromper. Não, pois não. Diga aí. Mas isso aí se dá pelo fato dos coeficientes que estão embutidos nessa função exponencial, que não podem ser parametrizados lá na função linear. Porque, por exemplo, lá a gente tem uma estrutura de ax mais b, né? Isso. Mas uma exponencial eu posso ter a vezes b elevado a n menos x, coisas desse tipo. Uhum. Essa normalização tem a ver com esses caracteres que não estão embutidos na função linear? Eu também... Fala, pode dizer. Eu também ia fazer pergunta nessa linha, né? Fazendo no primeiro modo, quando você começou a fazer, pensei que você fosse fazer o gráfico ln de y, função de x. Ah, não, você acabou voltando para... Aí acho que a minha pergunta é parecida com a dele. Não daria para naquele método encontrar as constantes da função exponencial? Então, você encontra nos dois casos. O problema é que o primeiro ele é sempre menos preciso. Ele é muito prático de fazer, mas ele é menos preciso. Porque você não está lidando com o valor de fato da tua variável y. Você está lidando com ln de y. Isso é outra coisa. Você está fazendo um ajuste de coisas que são numericamente diferentes. Embora né, estejam relacionadas de maneira direta, unívoca, pelo processo de linearização que você escolheu. O problema é que quando a gente faz procedimentos computacionais, a gente sempre está refém de erros numéricos, erros de aproximação. E quando eu aplico ln sobre o meu conjunto de dados, eu estou suavizando os erros, porque a magnitude dos valores de ln de y é muito menor do que a magnitude do y propriamente dito. Então eu dou uma suavizada, uma pequena suavizada nas discrepâncias que eu obteria lidando com os dados crus. Mas é muito prático. Você vê assim que, para fins de coeficiente de determinação, o problema começou a aparecer na quarta casa decimal. O problema é quão rigoroso você quer o teu procedimento de ajuste. E tem algo mais ainda, tem um outro detalhe. Se o seu modelo vou botar a frase de outra forma. Muitas vezes você vai ter alguma dificuldade de linearizar o teu modelo.
Então, você não vai ficar em apuros assim a aplicar um método de linearização, porque você vai ficar meio encalacrado ali. E aí você tem essa outra abordagem mais robusta que vai te permitir fazer, inclusive, uma série de outras coisas. Que, por exemplo, a gente está aqui com um modelo bem bobinho, né, de 2 parâmetros, A e B. Imagina se eu aplico translações no meu modelo, translações em x e y. Né? Eu quero que seja assim, uma constante mais A vezes exponencial de B lá no expoente x mais c. Um troço assim. Translações em x e em y. Começa a dar um trabalho muito maior de você ficar linearizando essas coisas, que vai ter que escolher quem vai ser o D, quem vai ser o C, para conseguir ajustando esse processo. Aqui não, você poderia fazer um modelo não linear com todos os 4 parâmetros e deixar o trabalho matemático para o MATLAB. É isso que eu queria saber, professor. Então tirou minha dúvida. Então beleza. Ótimo, entendi. Né? Eu poderia colocar aqui, olha, eu vou fazer aqui, pode ser que dê uma porcaria generalizada, tá? É só um exemplo sem grandes pretensões, tá? Então, eu vou colocar aqui a forceps, tá? Vou botar aqui um C3, que é uma translação em relação ao eixo Y, né? Eu estou andando com a minha função quanto à sua posição vertical. Pode ser que dê uma porcaria aqui, tá? Então, não garanto nada. O meu exemplo era bonitinho, funcionava, que era beleza. Esse aqui agora eu já não sei. Tem que ficar caçando mesmo. Vou botar aqui só para esclarecer. Isso aqui vai ser um Czinho. C vai ser igual a C3. O nosso F vai ser isso aqui. Acho que foi. Nem precisa botar o display. Depois vocês botam. Então, tá aí, né? 3 parâmetros agora. Botei um chute, valor 0 ali para o meu C3. Vamos ver o que a gente obtém. Tenho a menor ideia. De repente melhora, de repente até piora. Não sei. Garoto. Antes, 99899. Aqui, ó, 99905. Olha o nosso C aqui. Olha os valores. Vou botar aqui. Falei, mas mudei de ideia. Vou botar aqui o nosso C. Não custa nada. Uma linha só, fica de preguiça aqui. Pronto. Olha aqui os nossos novos coeficientes. O A praticamente não mudou, mas eu tenho um novo C que também ajusta bem aí os dados. Então, né, consegui um R2 melhor do que os outros 2 anteriores, promovendo uma translação no eixo Y. Dei mais flexibilidade ao meu modelo. Agora, então, você pode estar pensando, caramba, se tornou uma brincadeira sem limites essa, porque se eu determino qualquer forma de modelo e vou dar valores iniciais ali para o meu procedimento fazer o ajuste, eu posso ajustar qualquer coisa. Bom, é isso agora. Você só tem que tomar cuidado com a razoabilidade física do teu modelo. Tá? Porque, beleza, de onde você tirou a inspiração para usar uma exponencial transladada? Ou de outra forma, você vai conseguir dar uma explicação física para esse parâmetro aqui, ou ele é meramente uma estratégia matemática? Né? Isso aqui está associado a alguma propriedade física do teu sistema ou química, ou é só um procedimento matemático para passar uma linha perto de pontos? Né? Então, esse que acaba sendo o dilema. Fala aí, Romo. Então, olha só, porque, assim, igual o senhor falou aí agora, a gente pode acrescentar vários elementos aí, parâmetros, mas isso pode ocorrer um sobreajuste também nos resultados, não é? E talvez o R2 somente não justificaria o cálculo do acréscimo desse parâmetro. Talvez o R2 ajustado
ele daria um resultado mais, assim, uma visão melhor, né? Do que essa quantidade de parâmetros que está sendo atribuídos à função, ele daria um ponto ali, um limite, né? Desse ajuste, né? Então, o R2, né, a gente... Outro dia eu estava conversando com uma colega de vocês que ela estava angustiada com relação a esse coeficiente de determinação. Eu falei, fulano, o R2, o coeficiente de determinação, ele é uma ferramenta disponível para você avaliar a tua correlação. Ele não é um gabarito, ele é uma ferramenta. O que o coeficiente de determinação diz para você? O quanto que uma linha passa perto dos pontos. Agora, daí a dizer que aquele modelo é melhor ou pior, é fazer uma extrapolação um pouco violenta. Porque muitas vezes o modelo melhor vai ser aquele modelo fisicamente embasado, como o Rômulo mencionou. Porra, eu posso encher de parâmetro aqui, fazer um overfit, chegar com 7 noves, 0,9... Beleza, você vai conseguir dar uma justificativa física, química, físico-química para todos esses parâmetros? Porque se você não conseguir dar essa explicação, vai ser só brincadeira matemática. Tá? Aí alguém vai dizer para você, você fez um ajuste de dados. Mas se por outro lado você disser o seguinte, não, olha só, esse parâmetro C que eu inseri ali na minha curva, ele está associado a, sei lá, pensando aqui qualquer baboseira, a uma temperatura de referência que o meu experimento precisa ser feito, uma temperatura de base. Aí até vai lá. Você está falando, André? Diga aí. Não, eu disse que poderia ser uma constante, uma velocidade constante. Uma velocidade constante, exatamente. Algo que você consiga determinar fisicamente, né? Que você vai estabelecer uma relação de causalidade entre as variáveis e tenha lá um parâmetro que faz parte da física que está envolvendo ali a tua análise, né? Senão, fica só matemática. E isso não nos interessa, né? Nenhum de nós vai sair com diploma de estatístico. Os estatísticos é que estão preocupados em fazer essas contalhadas todas e pensar em métodos de fazer essas contas. Agora, nós, como das ciências naturais e da Terra, precisamos encontrar motivos físicos e químicos para esses modelos que nós estamos trabalhando, tá? Senão fica só matemática. Na minha área de trabalho, um dos meus campos de trabalho acaba sendo a investigação de equações de estado para o cálculo de propriedades termodinâmicas. E vocês vão ver alguns softwares que desenvolvem ou aplicam equações de estado com 30 parâmetros e ajustam dados experimentais usando polinômios com 30 parâmetros. Nenhum daqueles parâmetros tem significado físico na maior parte das vezes. São meras estratégias matemáticas. Eu vou usar uma palavra ruim, mas só para a gente fazer uma distinção assim, um tanto mais clara. Não passa de um ajuste violento de dados. Eu estou só usando matemática para conseguir relacionar grandezas, sem motivação física clara, bem definida. Tá? Então, muitos modelos que vocês vão encontrar com o nome de modelos empíricos são isso. Ajustes forçados de funções que se aproximam de um monte de coisa sem motivação física. Isso acontece com muita frequência quando vocês ajustam dados usando polinômios. Qual a natureza desse modelo? É fenomenológica? Não. O modelo é empírico, é só matemática. Bom, se você não tem nada na mão, nenhuma explicação física, esse modelo empírico vai ser a melhor coisa que você vai poder obter, né? Para trabalhos exploratórios é muito bom. Mas uma vez que você já é capaz de se debruçar sobre a física do teu fenômeno,
insistir nesses modelos empíricos, aí é marcar passo, é ficar insistindo em modelos que são muito frágeis, porque aí eu vou pegar uma outra função e vou encontrar um modelo um pouquinho melhor, vou fazer um deslocamento, outro, aí vai ficar nisso, né? Aí não tem ganho conceitual absolutamente algum, né? Então, assim, fiquem ligados, né, nessas nuances, nesses detalhes associados aos processos de ajuste, porque eles são muito enganosos muitas vezes, né? Você faz lá um ajuste, tal, obtém equação da reta R2, joga lá no Excel, faz as linhas de tendência lindas, e aí, vem cá, e esses parâmetros aí, vêm da onde? Qual a física que desemboca nesse modelo, né, mais geral, que você está encontrando a partir de dados os valores, né? E digo mais, até o contrário, né? Se você tem um modelo fenomenológico, que resulta, né, num ajuste pior em termos de R2, né, prefira esses ajustes aos modelos polinomiais, tá? Porque por polinômio você ajusta qualquer coisa, mas você não vai conseguir justificar aquelas flutuações dos polinômios em hipótese alguma, tá? Eu já fico preocupado quando eu vejo o pessoal usando modelos de segundo grau, parabólicos, porque beleza, é fácil, são 3 parâmetros, A, B e C. Tá, mas e daí? Qual o significado desses parâmetros? É possível fazer uma associação ou é só matemática? É só uma continha ali para ver se bate, né? Eu já fico preocupado quando é parábola, né? Então, eu acho, né, recomendo que vale a pena mais investir nos modelos não parabólicos, né? Não polinomiais. Então começa ali com a reta, não é linear, tenta exponencial, tenta logaritmo, tenta hipérbole e deixa o polinomial para se tudo der errado, porque no mínimo você vai conseguir um ajuste forçado em termos matemáticos, exceto no caso do seu fenômeno ter uma natureza polinomial, pode ser parabólica. Por exemplo, né, vamos, né, fazer justiça. Vamos imaginar que você estivesse analisando um conjunto de dados referentes ao voo de um projétil, de um tiro de canhão. A gente aprendeu lá na física da escola que esse tiro vai desenvolver uma trajetória parabólica. Então a física do problema já te diz qual é a correlação. Uma parábola. Eu vou tentar ajustar os meus dados a um modelo polinomial do tipo parábola, porque a física é essa. Mas daí a tudo virar polinômio, aí é um exagero, né? Vai funcionar, mas você não vai conseguir explicar, né? Esse que é o lance, a gente tem que correr atrás dessas explicações, né? Beleza, minha gente? Deu para esclarecer um pouquinho mais? Eu vou deixar essas receitas, né, lá para vocês brincarem, mexerem, tentarem aplicar nos dados de vocês. Fala aí, Buitrago. Professor, o senhor pode só subir ali um pouquinho o script para ver onde que eu não peguei, onde o senhor botou esse deslocamento, isso. Aqui. Eu também fiquei com uma dúvida, mas é questão da escrita do MATLAB. Por que no R2 ali, depois do parênteses y menos f de x, o senhor põe um ponto? Tem um ponto e depois o circunflexo 2. Precisa desse ponto? Então, a gente estaria fazendo aquelas operações elemento a elemento, lembra? Estou fazendo aqui os quadrados de cada termo que é y menos f de x. Y é um vetor, f de x é outro vetor. Uhum. Então é a soma dos quadrados de todas essas diferenças. Não, sim, mas se eu tirar esse ponto... Ele não... Se você tirar esse ponto, você estaria fazendo
uma operação de um vetor elevado ao quadrado. E aí isso não rola. Esse ponto, então, é quando eu uso quando é vetor, é isso? Basicamente, é como se você estivesse trabalhando ali no Excel, né? E trabalhando ali com as colunas, fazendo operações, eu tô elemento a levando. elemento. Entendi, eu tô levando ao quadrado cada elemento desse vetor, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Tá, entendi. Então. Tá. Esse ponto não é para vetor. Tá, beleza. Beleza? Né? O raciocínio do ponto é como se você estivesse no Excel manipulando ali colunas. Tá, beleza. Professor, é o Alexandre, tudo bom? Fala aí, Alexandre. Cientificamente falando, então, dentro dessa conclusão aí que a gente falou, né, de não ficar enchendo a função, né, de parâmetros para tentar ajustar, é melhor você investir em mais dado, né, do que você ficar botando parâmetro para acertar dado que você tem. É melhor investir em mais dados? Pode ser uma estratégia, investir em mais dados, ou pode ser, eu acho que o grande lance é você investir na compreensão do fenômeno. Para você descobrir, né, ou tentar derivar, né, um termo que o pessoal gosta de usar, tentar derivar uma relação conceitual. Uma relação, é isso. Né, que é melhor você explicar o erro, então, né? Exatamente. É saber explicar o erro. Exatamente, é muito melhor. Do que ficar apurando o erro, diminuindo, né? Tentando diminuir a quantidade. Do R2 uma prisão. Não, olha só, o meu modelo, a minha teoria diz que o comportamento segue uma lei exponencial. Que a lei da gravitação tem lá a razão com a distância e tal, isso e aquilo. Mas vem cá, por que não está funcionando? Mas o R dos dados... Calma, o R é só para você testar o modelo com relação aos dados. Se tem desvio, aí você vai ter que explicar fisicamente o problema. Exatamente. Né? Não matematicamente. Né? Senão fica uma discussão boba. Né? O R é isso, é aquilo. Tá, e daí? Você explica como? Né? Fica até mais complicado de você justificar num artigo uma coisa dessa, né? Melhor você investir no... Senão a gente é o complexo de Deus, né? Quero, né? Achei a perfeição, a cor é perfeita. Exatamente. Não, e você não tem a dúvida, Alexandre, os revisores dos artigos vêm como uma águia em cima dessas coisas. Eles vão falar assim, com todo o deboche que lhes cabe. Você só fez um ajuste de dados. O que tem de interessante no seu trabalho? Entendi. Entendeu? Então eles querem o fenômeno, eles querem descrição mais profunda das físicas dos fenômenos. Né? Porque no final é isso que você quer entender, né? Você não quer fazer um modelo matemático perfeito, né? Você quer explicar a relação entre as coisas, né? Agora, nós como engenheiros, eu, você e outros colegas aqui, encontramos nessa saída meramente matemática a solução de muitos problemas práticos. Não temos condições de explicar determinados fenômenos, mas a gente dispõe de um conjunto de dados e a gente vai usar essas estratégias de aproximação, de interpolação, seja lá o que for, para obter comportamentos intermediários, apostando numa suavidade de comportamento. E é isso. E aí, como você vai fazer essa é a vantagem isso? de você ter um modelo mais ajustado. Entendi. Entendeu? Aí você pode passar uma reta ligando todos os pontos. Uma reta que passa mais ou menos... Bom, na falta de um fenômeno, na falta de uma compreensão, é o que dá para fazer. Com isso, você levanta um prédio, inclusive. Né? Mas fica pouco para o trabalho científico. Perfeito. Beleza? Obrigado. Tá? Show. Bom, pessoal, temos mais uma estiradinha para a gente fechar a teoria do nosso curso. Então, vou dar uma diminuída aqui na janela do MATLAB. Vou abrir o nosso PowerPoint. Vocês veem aí a janela do PowerPoint? Sim. Beleza. Sim. Deixa eu só organizar aqui as minhas janelas.
botar de vocês aqui só um instante. Opa, maravilha. Ops. Show. Tá. Então, esses slides constituem os elementos finais da nossa conversa, de forma a já começar a preparar vocês para o que a professora Aline vai tratar com vocês lá no final do curso. Tá? Então já é uma pontezinha para o que ela vai trabalhar com vocês depois. E como a gente tem esses 40 minutos aqui, vale a pena a gente abordar. Bom, então o primeiro ponto que a gente tem para conversar aqui diz respeito à correlação parcial e múltipla. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu tenho 3 variáveis, x, y e z. Tá? Imagina que eu tenho essas variáveis aí, x, y e z. E eu tenho esses valores aí, x1, x2, x3, y1, y2, y3, por aí vai, né? Como valores assumidos por cada variável. Então tem ali conjuntos de dados, tríades, né? Na verdade não, tríades não, listas, né, de dados, cada uma associada a uma variável, uma x, outra y, outra z. Né? Você foi lá para o laboratório, mediu uma propriedade tantas vezes, outra propriedade tantas vezes, outra propriedade tantas vezes. Né? Tem essas listas aí de valores. Beleza. Nossa intenção, ao falar de correlação parcial e múltipla, é investigar a relação de z, eu escolhi aqui, tá? De z com x e y, ou seja, como expressar a as nossas variáveis z como uma função de x e y, tá? Essa que é a nossa intenção a partir de agora, é pensar algumas coisinhas nessa direção, tá? Então, nesse caso, a regressão mais simples para explicar ou para tentar ajustar os dados de x, y e z, tendo em z a nossa propriedade principal, né, que vai ser função das outras duas. Então, a forma mais simples dessa regressão teria esse formato. Olha o que nós temos aqui. Z igual a uma constante, mais uma constante vezes x, mais uma constante vezes y. Ou seja, é uma relação linear de z com x e y. A relação linear de z com x e y. Né? Linear porque x e y aparecem ali nas suas primeiras potências, né? Na sua versão linear. Esse coeficiente aqui, o AZX, é o coeficiente obtido quando eu mantenho esse cara aqui constante. Então, você imagina, eu fixo y, determino esse, e a mesma coisa aqui para o AZY. Eu fixo x e determino o AZY. Tá? Então, é como se eu estivesse fazendo um trabalho de ajuste de reta, só que agora com 2 variáveis, x e y. Tá? E a nossa variável z é a variável que consolida ali a propriedade que eu estou interessado. O nosso A0 é o termo independente, então sempre tem ele lá. Tá? Então essa acaba sendo uma equação de regressão linear, só que agora, ao invés de a gente obter uma reta, a gente obtém um plano. O pessoal que curte álgebra linear deve estar soltando fogos agora. Né? Então a gente chegou numa equação de um plano que ajusta esses pontos. Tá? Então, o AZX e o AZY são o que a gente chama de coeficiente de regressão parcial. Tá? Parcial em relação a x, parcial em relação a y. Tá? Beleza. Então, os coeficientes A0, AZX e AZY do plano de regressão de mínimos quadrados de z para x e y, considerando um conjunto de n pontos, são determinados pela solução de um sistema de equações que é estruturado de uma maneira bem
específica. O sistema é esse aqui. Não caiam para trás. Ele é razoavelmente simples de você montar. O que você precisa determinar? Os coeficientes. A0, AZX e AZY. E o que você tem multiplicando os expoentes? N, o somatório de x, o somatório de y, o somatório de x ao quadrado, o somatório dos produtos de x e y, e por aí vai. E aqui a mesma coisa como termos independentes desses coeficientes. Para montar esse sistema, vai resolver esse sistema, você vai encontrar os três coeficientes, A0, AZX e AZY. Tá? Com esses coeficientes, você vai determinar um plano de regressão. Daqui a pouco, só vai ficar mais claro até no aspecto visual. Então, existe, assim como obtivemos para a reta, uma solução geral para o plano de regressão de mínimos quadrados. Do mesmo jeito que a gente apresentou a resposta final lá para os coeficientes A e B da equação da reta da correlação linear, a gente tem aqui a equação do plano, geral, relacionando as variáveis z, x e y. Notem que aqui os coeficientes, né, que aqui deveria ser A, 0, essas coisas e tal, aparece um monte de Rzinhos, RZX, RZY, RXY. Quem são esses Rs? São os coeficientes de correlação parcial entre cada par de variáveis. Ou seja, determinar o plano de ajuste faz com que a gente passe por várias etapas do ajuste de reta entre cada par de variáveis, Zx, Zy e Xy, e cada qual com seus coeficientes de correlação determinados. Tá? Então fica um pouco feio, um pouco assustador, mas assim, é óbvio, são mais variáveis, vai dar trabalho, né? Então a gente tem aqui quem é o Zzão, Xzão e Yzão. Zzão é os valores de Z menos o valor médio, o X, os valores de X menos o valor médio, e Yzão, os valores de Y menos o valor médio. Tá? E a gente tem SZ, SX, SY, os valores do desvio padrão de cada variável, e os nossos Rzinhos, os coeficientes de correlação. Então, assim, no braço, entre aspas, a gente poderia calcular todos esses parâmetros. Os desvios padrão, os coeficientes de correlação, os valores médios, e com isso determinar a nossa equação do plano que ajusta esses dados. Tá? Então, a gente está pensando numa correlação múltipla. A gente define também algumas métricas, como, por exemplo, o erro padrão da estimativa, tá? Que é parecido com o erro padrão que a gente viu lá para a reta, né? O Z menos o Z estimado, somatório dos quadrados dessa diferença, que para o caso, né, padrão ali, desse plano, vai ter essa expressão horrorosa, concordo, mas isso é só uma mera consequência matemática. Né? Você automatiza esses cálculos utilizando as ferramentas computacionais. Né? E você pode lembrar que tem aquela distinção, né, de erro padrão da amostra, da população e tal, em função do que você está analisando, a natureza dos seus dados, se é de amostra ou de população, que você pode fazer aquela correção, né, dos seus dados, contabilizando os graus de liberdade, né, dos teus dados e tudo mais, daí aparece esse N-3, mas só para lembrar que isso já aparecia lá para a reta, e que a gente também tem um coeficiente de correlação múltipla, né, que é R de Z em função de X e Y, expresso dessa maneira, de forma geral, tá? que no caso linear acaba tendo essa expressão. Tá? E aí, como consequência, nós temos o coeficiente de determinação múltipla, que é o R2. Tá? Esse R2
assim como nós fizemos lá para a reta, ele varia entre 0 e 1. Tá? Qual a diferença agora? A gente está lidando com uma função de duas variáveis. Ao invés de usarmos uma reta, nesse caso aqui, introdutório, basicão, nós estamos aproximando os nossos dados por um plano. Se você ainda não conseguiu visualizar, é disso aqui que nós estamos falando. Nós temos um conjunto de dados espalhados, né, tridimensionalmente, e nós estamos tentando determinar uma superfície plana que passa mais próximo aí desses dados espalhados. Tá? Então, é a contrapartida da correlação linear, agora para o caso de duas variáveis ao invés de uma só. Né? Vejam que tem bolinha embaixo do plano, outras em cima e tal, e com isso, né, eu vou contabilizando ali o meu coeficiente de determinação ou de correlação. Tá? Então, seria a expansão da ideia dessas correlações lineares. Quando a gente começa a aumentar o número de variáveis, eu vejo que o pessoal fica todo oriçado, querendo, e a análise multivariada, e as estatísticas multivariadas, como se fosse assim uma coisa trivial. Não, não é nada trivial. E fruto da dificuldade até matemática de lidar com essas coisas, a chance de você virar refém de uma ferramenta que você não sabe nem como usar e nem o que ela calcula é altíssima. E daí os seus resultados não terem a menor compreensão. Tá? Então, assim, se você vai trabalhar com esse tipo de coisa, correlações múltiplas, estude esse assunto com profundidade, porque você vai ter que dominar essa compreensão estatística para interpretar os seus resultados. A chance de falar besteira aumenta exponencialmente. Tá? Então, assim, hashtag fica a dica, né, de muitas coisas que eu já observei. Então, tentem, se esforcem para lidar com correlações monovaloradas, né, de uma variável só, que for mais possível, tá? E pensem com muito cuidado em partir para coisas com mais de uma variável. Isso vai exigir um esforço muito, muito maior de vocês do que lidar com retas e curvas e coisas dessa natureza. Né? Mas às vezes não tem como fugir. Né? O estado da arte dentro da área que você está trabalhando, está todo mundo lidando com essas correlações múltiplas e você tem que um pouco navegar nesse ambiente mesmo, né? Aquela hora que eu digo sinto muito, né? Vamos em frente. Beleza. Se você pegar um livro clássico, um livro-texto de estatística, aí o livro-texto vai, num determinado momento lá, vai dizer o seguinte, acompanha aqui comigo. Os resultados anteriores, referentes à regressão múltipla linear, podem ser estendidos a não linear. Podem, então, ser definidos coeficientes de correlação múltipla e parcial por meio de métodos similares aos abordados anteriormente. Ou seja, os livros, textos clássicos encerram a discussão assim, dizendo basicamente o seguinte: olha, é possível, e o que se faz é parecido, mas eu não vou falar nada a respeito. Então é como se nessa hora desses modelos não lineares e ainda mais múltiplos, né, a gente não encontrasse mais na literatura clássica e básica de estatística os fundamentos da compreensão. E aí a gente fica assim, né, com a boca torcida, decepcionado, né, por não encontrar mais nesses livros, e de forma que a gente vai ter que se debruçar por alguns livros mais especializados, mais avançados, às vezes mais complexos, para lidar com esse tipo de problema. Né? Sinto muito. Esse é o limite das coisas básicas. Né? Então, isso aí eu transcrevi, vejam que está entre aspas, de um livro-texto clássico de estatística. Né? O cara chega e fala, olha,
Dá para fazer, é parecido, mas eu não vou fazer, né? Essa é a ideia. Tem coisa aí que serve, mas eu não vou falar mais nada. E fica assim. Normal, tá? 12/8. Ele vende pra caramba o livro dele, todos ficam felizes, resolvendo problemas todos de natureza linear, né? E a gente sabe que a vida real é muito mais complicada do que problemas lineares, tá? Então, queria deixar esse recado para vocês. E o segundo recado que a gente vai abordar aqui, também na forma de uma introdução, diz respeito a um tópico em estatística chamado análise de variância, que é também um assunto que o pessoal fica ansioso querendo abordar, fala a nova, tal, é isso e aquilo, aí usa software para fazer análise de variância e tal, isso e aquilo. Beleza, tem muita ferramenta para fazer esses procedimentos relacionados à análise de variância. Mas primeiro, antes de usar, a gente precisa saber para que serve e o mais importante, o significado dos resultados. Senão, você vai simplesmente jogar os teus dados, o teu programa vai cuspir números e aí fica nisso. Você vai apresentar na sua dissertação, sua tese, seu artigo, uma tabela de dados resultante do seu programa que você não tem a menor ideia do que significa, tá? E aí é o verdadeiro tiro no pé. Então vamos tentar esclarecer um pouquinho das coisas relacionadas aqui a esse trabalho da análise de variância, tá? Então qual é o objetivo da análise de variância? O que se quer com o uso dessas técnicas? Então, diz o nosso objetivo: testar a significância da diferença entre 3 ou mais médias amostrais. Então, vou repetir: testar a significância da diferença. Eu vou usar uma outra palavra que foge um pouco do jargão estatístico para ficar ainda mais claro. Testar a relevância da diferença entre 3 ou mais médias amostrais. Bom, se a questão ainda ficou um pouco embolada para a sua compreensão, vamos tentar enunciar aqui um problema ilustrativo, né? Tipo aquela: se eu não entendeu, quer que eu desenhe, não tem problema nenhum. Vamos ver aqui se a gente esclarece a finalidade da análise de variância. Então, um probleminha aqui para a gente entender. Até botei no ambiente da química para, nossa, tudo contextualizado. Mas é um pouco disso mesmo. Em um experimento catalítico, 4 valores de temperatura produziram rendimentos médios de 28%, 22%, 18%, 24%. A pergunta: existe uma diferença significativa entre essas médias ou a dispersão observada é devida unicamente ao acaso? Essa pergunta é essencial para quem está com a barriga na bancada, tentando buscar relações de causalidade entre efeitos. Você faz uma série de experimentos, você muda as condições, você tem uma planilha enorme de dados, e a pergunta que vai ser uma pergunta visceral para a tua análise: vem cá, essa flutuação de valores que você observa, isso é fruto da causalidade entre as mudanças nas condições do experimento e os efeitos observados, ou ainda faz parte da flutuação estatística natural que a gente observa na medição nos experimentos? Esse é o ponto. E geralmente o pessoal foge dessa discussão porque fica feliz da vida se já consegue fazer os experimentos. Mas existe uma pergunta de base que o pessoal ignora. Vem cá, essa variação que você está observando, ela é relevante do ponto de vista estatístico? É, de fato,
uma diferença? Ou são só flutuações que aconteceriam em qualquer caso e que você está observando por conta de um conjunto pequeno de amostras com que você está lidando e tal, né? Ficaria nesse patamar, tá? Então, eu acho, né? Vocês podem lembrar de trabalhos de colegas, trabalhos que vocês já viram, artigos que vocês já leram, como que os autores são ansiosos em plotar gráficos, apresentar resultados, sem se fazer essa pergunta. Nem entra no mérito. O cara simplesmente joga lá um gráfico e, ó, tá flutuando aqui, se aumenta aqui, diminui lá. Mas vem cá. Isso é de fato relação de causa e efeito ou ainda faz parte das flutuações estatísticas observadas nas medições experimentais? É uma pergunta de sim e não como resposta. É daquelas perguntas mais básicas que a gente faz na pesquisa científica, aquelas que a gente até dá uma fugida dela. A resposta é sim e não. Do ponto de vista formal, eu me esforço para fugir de um linguajar às vezes incompreensível da estatística, mas o que a gente vai precisar fazer é realizar um teste estatístico, ou ainda, uma outra linguagem que o pessoal costuma usar, um teste de hipótese. Ih, caramba, esse é aquele capítulo que sempre fica à margem, né? Nos livros lá de estatística. Teste de hipótese é um negócio sombrio, macabro, mas essa pergunta é relevante dentro de outras e eu elenquei ela para a gente fechar o nosso curso mencionando esse aspecto. Bom, esse caso aqui que a gente está analisando, ele representa o que se chama experimento de um fator, tá? Experimento de um fator, porque a temperatura é o único fator de interesse. A gente tem valores de temperatura diferentes, tá? E a gente quer saber se essas variações de temperatura de fato produzem um efeito no que eu estou avaliando. O que eu estou avaliando? Os rendimentos médios dos experimentos catalíticos. Ou se não tem efeito, se essa flutuação é flutuação estatística natural, tá? Beleza. Então, vamos organizar os nossos experimentos da seguinte forma. Eu tenho experimento A, B, C e D, as medidas realizadas para cada experimento e as médias dos valores obtidos em cada experimento. Cada experimento, A, B, C e D, são caracterizados, no caso ali do nosso exemplo, por um valor de temperatura. Tá? As medidas, as réplicas, são o conjunto de medidas que eu faço para cada valor de temperatura, que me levam, naturalmente, a um valor médio para cada temperatura, que são aquelas porcentagens lá do rendimento que aparecia lá no enunciado. São aquelas médias lá. Tá? Bom, de maneira mais geral, a gente tem K experimentos realizados. K experimentos. E aqui também nós vamos chamar essas médias, aí tem vários nomes, tá? Média de grupo, média de tratamento, média de linha. São as médias de cada experimento. De maneira simples, tá? Então, não se preocupem tanto. Eu estou tentando depurar algumas terminologias insalubres da área para a gente mais entender o que a gente está fazendo. E a gente vai ter um valor x barra que representa a média geral, média zona, média completa ali, x barra, tá? Beleza. Vou definir algumas estatísticas aqui. A primeira delas é a variação total, Vzão. Vamos lá. Somatório, varrendo I, varrendo J, de todas as medidas, menos a média geral, né? Somatório dos quadrados dessa diferença. Então, vou pegar todos os valores, do xa1 até o xdn, todo mundo, né? Todo mundo aqui,
e vou fazer essa diferença e somar os quadrados dessa diferença. A gente vai chamar isso de variação total. Outra estatística, variação nos experimentos. Nos experimentos. É a variação em cada experimento. ênfase na palavra nos. Tá? Então, é a variação aqui dentro, tá? Entre esses camaradas. Percebam que eu estou varrendo aqui o nosso, aqui está errado, eu preciso consertar, o nosso J, tá? E vou somar depois o I para ter essa variação em relação a cada experimento, tá? E por fim, nós temos o que a gente chama de variação entre os experimentos, que leva em conta as médias de cada experimento e a média geral. O que são essas expressões? São estatísticas que comparam as variações de forma global, de forma localizada para cada experimento e de forma paralela entre os experimentos. Então, estou chamando aqui de variação intra e variação inter. Tá? Então, os nomes são parecidos, mas a gente precisa fazer essa distinção. Tá. Beleza. Então, diante disso, a gente precisa estabelecer um modelo para análise de variância. Modelo para análise de variância. Então, cada linha da tabela, ela pode ser considerada uma amostra aleatória de tamanho N, proveniente de uma população advinda de cada tratamento que eu faço, ou de cada valor de temperatura, comparando ali. Então, uma amostra, um conjunto de medidas de uma população, que seria todas as medidas possíveis de serem feitas, né? Que seria essa população para cada valor ali de temperatura. Um conjunto ali de amostra, tamanho N. Tá? Então, cada medida X e J vai diferir da média da população por um erro. Né? Isso para cada experimento. Cada experimento, índice I ali. Então, essa diferença vai ser ilustrada ali por aquele parâmetro epsilon, tá? De forma que eu tenho um erro associado a cada medida, né? Em relação à média da população. Que a gente não sabe, a princípio, quem é. Porque a gente não fez todas as medidas possíveis, a gente só tem as amostras. Essa ideia conceitual. Tá? Esse nosso erro, ele tem uma média zero e uma variância sigma 2, sigma ao quadrado. Tá? A natureza, é o comportamento natural desses erros, dessas flutuações. Beleza. Se μ é a média da população para todos os tratamentos, né? Então, considerando todo mundo agora, a gente vai ter esse alfa aí definido como μi menos μ, que é a diferença entre cada uma dos experimentos ali, né? O erro de cada experimento, vamos chamar assim, em relação à média total. Tá? De forma que o somatório desses alfas dá zero. Me desculpem, tá, gente? Inevitavelmente tem um pezinho a mais aqui de matemática, mas a gente sobrevive. Vai ficar bonito quando a gente chegar no final, na ideia de entender para além dessas formulações. Eu só estou deixando aqui uma basezinha para você estudar depois, tentar revisitar aí esse conteúdo. Ou seja, juntando essas coisas, juntando essas duas expressões, a gente ficaria com essa expressão aqui para cada medida. Tá? Para cada medida. Bom, então, esses termos aqui, as nossas medidas, vão ser variáveis aleatórias com média μ, que é a média da população global, e variância sigma ao quadrado. Bom, se aí tem um gabarito. Se alfa j for zero ou μ j for μ, os experimentos são estatisticamente idênticos. O que isso quer dizer? Se não houver variação entre as médias para cada experimento, essas expressões são equivalentes. Se não houver variação entre as médias,
os experimentos são estatisticamente idênticos. Isso aqui de forma geral, conceitual, mas a gente não sabe quem são os valores de μ, porque é a população. A gente só tem a amostra. Como é que a gente se livra disso então? Beleza. Daí, procedimento. Como fazer o teste? Então agora vem passo a passo. Então, ó, vou jogar aqui, tá? Joguei. Pode ser mostrado, né? Alguém se dedique a isso. Pode ser mostrado que os valores esperados para cada uma daquelas variações, tá? Não vou me deter a isso. Alguém demonstra, alguém estuda, investiga, tá? Os valores esperados para as variações intra, inter e a global têm essas expressões. Tá? São expressões feias, concordo. Demandam aqui o conhecimento do sigma 2, mas a gente vai fazer algumas manipulações aqui para tirar vantagem delas. Bom, pegando aqui a primeira, fazendo um cambalacho aqui de mudar as coisas de lugar, a gente veria que o valor esperado dessa métrica V intra, variação total dentro de cada experimento, sobre K vezes N menos 1. Quem é K? O número de experimentos. N é o número de medidas em cada experimento. Vale sigma ao quadrado. Ou seja, que o desvio padrão pode ser inferido usando essa relação de V intra sobre K vezes N menos 1. Essa daqui é a melhor estimativa não tendenciosa de sigma ao quadrado. Por que é a melhor estimativa não tendenciosa de sigma ao quadrado? Note que ela independe de os experimentos serem estatisticamente distintos. Como assim? Da onde que eu estou vendo isso? Note que essas expressões foram derivadas dessa daqui, que não apresentam o alfa, que é justamente o parâmetro que a gente disse no slide anterior, que era um critério para analisar se havia diferença significativa. Ó, se o alfa é 0, os experimentos são estatisticamente idênticos. Essa daqui não fala nada de alfa, então ela é independente desse problema. Acaba sendo uma boa estimativa para o desvio padrão da população ali, né? Uma melhor estimativa não tendenciosa do sigma 2. Mas, olha, isso aqui é só uma informação, porque a gente ainda não conseguiu estabelecer o teste que nos interessa. Beleza. Se os experimentos forem estatisticamente idênticos, como consequência daquelas relações, o alfa vai ser 0 e nós teremos esses valores esperados para essas métricas. Então, assim, ok, mas e daí? Como consequência, essas relações se traduzem em forma do desvio padrão ali das amostras, interexperimentos ou global, a partir desses valores. Notem que Vzão, V inter, V intra são calculados com os valores medidos. Não dependem do conhecimento de μ nem de sigma 2. Tá? Então, são parâmetros obtidos com as amostras. Beleza. Então, agora vem lá, nosso gabarito para a gente trabalhar. Uma boa estatística para testar se os experimentos são estatisticamente idênticos. É essa daqui. A razão entre
S2 inter, S2 intra. A partir dos dados da amostra, a gente precisa calcular as variações, esses desvios padrão ali, né, essas variações padrão, esse erro padrão de cada situação e fazer a razão inter-intra. Beleza, calculei, é um número que a gente obtém com todos os dados. O que eu faço com esse número? Essa razão, ela segue uma distribuição F, não comentei nada dela até agora, com K-1 e K vezes N-1 graus de liberdade. Vou explicar, guardem na cabeça. E para fazer essa análise, a gente precisa especificar um nível de significância. Beleza, estamos acabando já. Um exemplo, só para a gente ilustrar a ideia. Imagina que eu tenho 3 experimentos, 3 valores de temperatura diferentes, K igual a 3, e 4 replicatas por experimento, ou seja, N igual a 4. Então, primeiro, eu tenho K-1, que resulta 2 graus de liberdade, e outro K vezes N-1, que resulta 9 graus de liberdade. São graus de liberdade úteis para a gente usar essa tal de distribuição F, que a gente ainda não conhece. Ao estabelecer uma significância, que eu estou chamando ali de K, putz, eu vou mudar ali, tá? Esse K não ficou legal não, vou usar um outro termo para não confundir, porque esse K eu botei aqui, mas não pode ser K, porque senão vai confundir com esse aqui. Desculpem. Eu vou chamar aqui, só para não confundir, vou chamar de capa, tá? De capa, mas eu vou trocar a letra nos slides finais para não confundir. Aqui precisava ser outra letra. Eu fui muito infeliz em botar K aqui para confundir com isso. Não é a mesma coisa. É um nível de significância, que é um número entre 0 e 1. Uma porcentagem. Tá? Então, vamos supor que eu esteja falando de uma significância de 5%. 0,05. Eu vou consultar a tabela da distribuição Fisher F1 menos K, ou seja, F1 menos 0,05, ou seja, 0,95. Tá? Essa distribuição F é chamada de distribuição de Fisher-Snedeker. Tá? E aí o teste que eu vou fazer é o seguinte: se essa razão for maior do que o valor obtido lá para F de 1 menos K, podemos considerar que as amostras são distintas estatisticamente com confiança de 1 menos K. Se não, não podemos dizer que há diferença estatística significativa. Vou substituir essa significância por um valor só para ilustrar a ideia. Se a razão calculada de S inter e S intra for maior do que o valor obtido da tabela, vamos escolher aqui um valor de 1 menos K, 0,95. Tá? 0,95. 1 menos K, 0,95. Podemos considerar que as amostras são distintas estatisticamente com confiança de 0,95, ou seja, 95%. Se não, não podemos dizer que há diferença estatística significativa. Tá? Quem que é essa tabela aí da distribuição F? São tabelas que vocês encontram nos livros de estatística. Aqui o nosso K-1 e aqui o K vezes N-1. No nosso caso, K-1 dava 2 e o N-1 dava 9. Então, aqui, 4,26. Né? 4,26. Então, eu teria que comparar a razão S inter, S intra, com esse valor aqui extraído da tabela, lido dessa forma. K-1 na horizontal, N-1 na vertical. E aqui, essas duas tabelas, elas diferem do quê? No nível de significância. Essa daqui, o nível de significância é 5%,
essa daqui é de 1%. Tá? Ou seja, essa daqui é o F095 e essa daqui é o F099. Tá? Então, é parecido com o que a gente passou lá na distribuição T de student Q quadrado. Tinha que fazer essas continhas do 1 menos. Vocês lembram disso? Beleza. Então, detalhe de linguagem, só para a gente entender. Então, se o teste, né, disser ok para uma significância de 5%, há 95% de confiança de que as amostras são estatisticamente distintas. Se eu aumento esse parâmetro de significância, boto a significância de 1%, eu vou ter uma métrica 99% de confiança de que as amostras são significativamente, estatisticamente distintas. Tá? Então, olhem o que acontece. Vamos voltar aqui para nossa relação. Se a razão entre S inter e S intra for maior do que o valor da tabela, a gente pode dizer que as amostras são diferentes e que há uma relação de efeito do parâmetro que a gente está analisando sobre a propriedade investigada. Mas essa informação não vem sozinha. Tipo, há um efeito? Não. Há um efeito com 95% de confiança, com 99% de confiança. Por quê? Com 100% de confiança, a gente nunca vai poder afirmar nada. Esse é o grande calcanhar de Aquiles da estatística. Então, se você diminui a sua confiança, 95 já é uma redução grande. Você pode dizer, olha, dentro desse nível de confiabilidade, a gente pode dizer sim que tem uma diferença substancial, estatisticamente relevante entre os comportamentos observados. Se eu aumento esse critério, pode ser que eu deixe de observar essa relação. Mas é você que vai escolher o nível de significância. Esse é um parâmetro seu, para você escolher a tabela Fisher que você vai usar. Você tem que padronizar essas coisas. Você vai ter que dizer a priori qual vai ser a sua referência de confiança do experimento que você está analisando. Quem vai dizer isso, óbvio, é você, inspirado na área que você trabalha. Às vezes, sei lá, o pessoal de tratamento de água lá do Paulo precisa de um nível de confiabilidade de 99,9%. Beleza, é um padrão, são normas de qualidade que estabelecem essas métricas. Para uma área uma indústria metal pesado, mecânica, o nível de confiança pode ser 95%. Ok. Então, as áreas, a praxe, né, o estado da arte é quem vai definir esse limite de significância ou esse nível de confiança da nossa comparação. Tá? Olha o que acontece, ó, pegando aqui a tabela. Ixi. Vocês estão vendo aí Estão vendo a tabela ainda? Sim. Ah, beleza. Deu um Sim, pico sim. de luz aqui. Caiu a luz aqui nessa PRM. Aqui também deu um pico de luz. Bom, então vocês estão vendo aqui a tabela de 099? Sim. Beleza. Bom que a internet não caiu. Então, olha só o que acontece. Ó. Mesmo exemplo anterior. Se a gente tem aqui K-1 igual a 2 e K vezes N-1 igual a 9, a gente tem um valor 802. O anterior era 4,26. Agora vai ser mais difícil superar esse valor, porque a nossa confiança aumentou. Nos tornamos mais rigorosos. No limite, se eu quiser trabalhar com 100% de confiança, eu não vou poder afirmar nada. Então, a tendência
em função do aumento da confiança, é o limite de você não poder afirmar nada estatisticamente, né? Então a gente está lidando com probabilidades, em termos de medidas, de amostras e tudo mais. A gente tem que escolher essas referências para a gente se organizar. Fechando, último ponto, último slide, último ponto, despedida, saideira, só para a gente saber que existe um exemplo de um experimento com 2 fatores, tá? Que aí fica a critério de vocês estudarem depois. Então é um exemplo só pegando carona nesse caso que a gente viu. Experimento catalítico consiste em examinar os rendimentos referentes a 4 valores de temperatura, sendo cada valor de temperatura associado a 5 valores de pressão. Os resultados encontrados apresentam diferença estatisticamente significativa ou a dispersão observada é devida unicamente ao acaso? Isso, aí a gente ainda pode fazer outra pergunta, ou na verdade uma preocupação. Isso vale para os valores de temperatura, de pressão e para o conjunto, tá? Então eu posso analisar, no caso do experimento de 2 fatores, dizer a diferença por causa da temperatura, se há ou não, a diferença por causa da pressão, se há ou não, ou a diferença global dessa variação completa do pacote de temperatura e pressão. E aí, obviamente, isso é um mar para você mergulhar e navegar dentro dos seus problemas estatísticos. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: existe uma pergunta fundamental que a gente precisa fazer quando tem esse trabalho da análise de variância. Os meus experimentos, realizados em condições diferentes, representam variações estatisticamente significativas ou não? Essas variações são observadas como flutuações fortuitas, típicas das medições experimentais. E nada tem a ver com a variação dos parâmetros. É uma pergunta fundamental para a gente lidar com uma série de problemas de engenharia, de ciência, de química, de física, que eu vejo um certo desleixo do pessoal em fazer e fica só colecionando dados e fazendo médias e desvio padrão, que dizem muito pouco sobre o comportamento do que vocês medem. A gente pode explorar assombrosamente o nosso conjunto de dados usando várias ferramentas, e algumas delas eu apresentei para vocês. Tá certo, minha gente? Então, isso encerra a nossa jornada estatística, ficando a dívida dos próximos encontros com o professor Luiz, com a professora Aline. O professor Luiz vai trabalhar com vocês o Excel, a professora Aline vai trabalhar com vocês projeto de experimentos, que é um capítulo fantástico, parte um pouco disso daqui. E a gente fecha esse pacote com essa ênfase conceitual sobre a estatística. Espero ter ajudado em alguma medida. Encontro-me à disposição para ajudá-los em seus projetos, nessas análises, no que eu conseguir captar dos problemas de vocês, às vezes dando dicas, pensando, ajudando a pensar no problema estatístico de vocês. Meu e-mail está sempre à disposição, é só entrar em contato e a gente segue aí na nossa jornada. Vou colocar material corrigido lá no nosso Teams para vocês acessarem, fazer o upload da gravação. Usem e abusem dessas aulas, revejam as aulas quantas vezes for necessário. Invistam no MATLAB, que eu acho que vocês vão estar fazendo um grande investimento pessoal, científico, para vocês mesmo como profissionais. Tá? E aí a gente encerra por aqui, não tenho mais tempo. Foi um prazer enorme passar esse tempo com vocês e a gente
se encontra, se esbarra aí, mantendo isolamento social, nos próximos corredores da vida aí, desse IME, dessas ruas. Valeu, minha gente. Então, muito obrigado. E até Um abraço, a próxima. professor. Valeu, Tchau, Paulo. pessoal. Obrigado, Obrigado, professor. Um abraço. Falou, professor. Professor, muito Abraço. obrigado por tudo aí, tá? Valeu. Obrigada. Valeu. Falou. Abraço a Obrigado, todos. professor. Um abraço para você. Um grande abraço. Tchau.